Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no História em Movimento para contar a história viva, a história que acontece com as nossas vidas, que aconteceu no passado e aconteceu uma coisa muito importante no esporte brasileiro há 30 anos atrás, né? Sobretudo no futebol. Eu que sou um amante do futebol, são 30 anos da conquista da Copa de 94. Onde você estava em 1994? Eu era uma criança na casa da minha avó, assistindo os jogos com a minha família, mas o meu convidado, ele já estava lá, em loco, nos Estados Unidos. É o Bambambam Márcio Bernardes. E aí, Márcio? Tudo bem, brother? Você está de volta ao podcast, Márcio? Que prazer estar aqui com vocês. Que legal. Márcio, hoje é fácil a gente falar da Copa de 94, porque o Brasil ganhou, porém, a gente vai recapitulando aqui, né? A seleção não tinha muita confiança, né? Em 93, ali as eliminatórias e tal, acho que mesmo a torcida já não colocava o Brasil como um dos favoritos. E aliás, conseguimos a classificação no sufoco, né? E a seleção... eu acho que foi a vitória do pragmatismo, né? Porque quando o Parreira foi técnico do São Paulo, nós fizemos uma amizade, já tínhamos uma relação muito respeitosa, muito legal, nos tempos de seleção brasileira. Mas aqui... aconteceu com ele, aconteceu com o Zagallo, aconteceu com o Carlos Alberto Torres, aconteceu com tantos outros técnicos. O cara vem, ele trabalha, chega à noite, ele não tem o que fazer. Então, ou ele vai ler, ou ele vai ver novela. Sair da noite, Não, esses caras não são muito sair para jantar. Apesar de que naquela época a noite de São Paulo já era bastante convidativa. E eu reforcei essa aproximação com ele, ficamos muito amigos. E naquele tempo, na década de 90, final de 80 e começo de 90, até os anos 2000, eu também trabalhava, além da Rádio Globo, da Rádio Excelsior, eu trabalhava no Mesa Redonda, da TV Gazeta. E uma vez ele foi ao Mesa Redonda. E depois do programa, nós fomos jantar, ficamos até 5 horas da manhã conversando. E ele me disse no assim... Lelis? Eu não lembro onde foi, mas foi uma conversa muito boa. Tinha, um determinado tempo você teve permuta assim, com o Lelis. Mas o mais importante, eu estou contando essa história porque ele me disse o seguinte: Márcio, eu estive estudando a Copa, estive estudando... detalhes, e nós vamos ganhar no preparo físico. Nós vamos ganhar a Copa com o calor que vai estar na Califórnia. O Brasil jogou uma partida ainda na primeira fase em Detroit, e enfim. Que ano isso, Márcio? Entre 93 e 94 foi, ele foi, né? no Mesa Redonda, e depois ele contou esse detalhe da Copa. E aí, eu não tinha pensado nessas coisas, não tinha feito essa avaliação. Acho que ninguém pensava nisso na época. Mas, os jogos lá eram meio-dia, 1h, 2h. Sol a pino. Né? Nossa Senhora, eu devia ter trazido umas fotos aí, nossas. Não, depois você manda pra gente. Eu te mando, você inclui aí. Eu fiz uma resenha Bambambam com o Thiago Berrais, até estou trazendo o livro dele, é um jornalista da Jovem Pan muito, muito famoso. Pode mostrar aqui. Aqui, né? 1994, o Brasil é tetra. E eu coloquei lá uma foto da bancada de imprensa, porque, diferente dos estádios aqui do Brasil, muitos estádios dos Estados Unidos foram adaptados para a Copa. Não tinha campo de futebol. Assim como na Copa América agora, eles ainda... Exatamente. Tanto que o tamanho... do gramado, né? O pessoal reclamou que está reduzido, né? É uma tradição de Copa do Mundo,
tanto da FIFA quanto do Comitê Olímpico Internacional nas Olimpíadas, eles reservam o melhor lugar do estádio, que é a arquibancada, ou cadeira. Eles tiram as cadeiras, se tiver aquelas cadeiras de plástico, e montam bancadas de madeira, e cada emissora de rádio ou televisão tem 2 ou 3 posições. E eles oferecem toda a infraestrutura com televisão, com computador, com o equipamento, que é tudo hoje controlado pela FIFA. E naquele tempo, os estádios, a maioria, pelo menos, não tinha cobertura, não tinha... Era tudo a céu aberto. Céu aberto. O Rose Bowl, onde eu estive e já tinha percebido isso na Olimpíada de 84, quando o Brasil jogou lá as partidas de futebol. Eu fui na final, Brasil e França. Nós perdemos para a França por 2-0 e foi uma catástrofe, o calor e tal. Vocês tomaram muito sol, então, na Copa. Na Copa foi um horror. E o Parreira, com o Moraci Santana, que era muito estudioso e tal, eles prepararam primeiro a seleção fisicamente. E depois contaram com vários aspectos técnicos e táticos, porque eu acho que dos 7 jogos do Brasil, o único vibrante, emocionante, sensacional foi contra a Holanda. Verdade. Em Dallas, né? Estados Unidos, talvez? Não. Jogo enroscado ali. Foi 1-0. Chorado. Foi um jogo, mas os Estados Unidos não tinha 10% do prestígio e da força técnica que Holanda tem hoje. Não, e hoje? Sim. Hoje os Estados Unidos é um baita time. Então, não vejo... Holanda não. Holanda foi um jogo 3-2, pau a pau. Gols bonitos. Lindos gols. O Brasil teve com chance de ganhar. Chance de perder. A Holanda teve com chance de ganhar. E tem uma cena que eu nunca mais esqueci, e isso me remete ao Parreira insistentemente, né? O Brasil jogou contra a Suécia 2 vezes. E a Suécia tinha um ponta esquerda, jogava na Juventus de Turim, chamava Brooklyn. Esse cara era bom demais, era veloz. Um alto, assim. Loiro, magrinho. Sueco alto tem... Eu me lembro, no segundo jogo, ele pegou uma bola... não sei se o lateral era o Jorginho ou o Cafu, mas ele foi para cima do lateral do Brasil e ele perdeu o pique e a bola saiu pela linha de fundo. Aí o Brasil se rearmou, o Tafarel foi logo, cobrou o tiro de meta e o Jorginho saiu da posição, foi para frente, o Jorginho ou o Cafu, agora não lembro. Acho que o Jorginho, porque o Cafu ele entra na final, né? Então o Jorginho foi embora. E esse Brooklyn voltou quase andando. Calor e cansado, né? Então ele não teve força para voltar logo, ainda ficou ali na posição de impedimento, mas o Brasil estava com a bola. Então o sol e o calor fez a diferença a favor do Brasil. Foi. Se você perguntar para especialistas, e eu não sou especialista, esse foi um dos aspectos favoráveis à seleção brasileira. Uma seleção forte fisicamente que aguentaria. Muito, aguentou o tranco, aguentou prorrogação contra a Itália. Sim. Márcio, eu vou voltar só um pouquinho antes. Por quê? Porque existia um clamor pela convocação do Romário. O Romário, àquela altura, se não era o principal, era um dos principais atacantes do mundo, fazendo gols lindos no Barcelona. E o Parreira e o Zagallo não o convocavam. São 2 perguntas aqui que eu quero te fazer. Você acredita que existia algo pessoal contra o Romário ou era uma questão tática que o Parreira entendia talvez que o Romário não iria contribuir de alguma forma que ele queria dentro do time? Porque eles chamam o Romário para jogar contra o Uruguai em 93 e ele decide. Né? A segunda hipótese que você aventa, ela
Pode ser, precisa perguntar pro Parreira e pro Zagallo. O Zagallo não dá para perguntar mais. Né? O Zagallo já... Tudo isso. Só na próxima geração. Só na nossa, né? É verdade. Mas o Parreira está aí ainda. Mas eu acho que as duas hipóteses que você aventou. O Romário, ele não é bom de grupo. O Romário, ele tem uma característica pessoal, eu não sei se é um pouco de introversão, um pouco de timidez, um pouco de desconfiança. Eu não sei, com toda a convivência que eu tive com ele durante todo o tempo, ele sempre me olhava com um jeito de desconfiado. Eu não sei se ele achava que eu ia fazer uma pergunta para derrubá-lo, uma coisa mais Ele batia muito perigosa. De frente com os jornalistas. Né? Ele era de uma relação difícil. Mas aí houve um episódio que o Dunga, que era o capitão da seleção, disse para o Parreira: ponha o Romário para dormir no meu quarto. Eu tomo conta do Romário. E o Parreira confiou no Dunga. E não houve nenhum tipo de problema, nenhum gesto de indisciplina. O Romário andou bem naquela Copa. Muito. Aliás, ele foi eleito o melhor do mundo pela FIFA em 94. Sim. Por causa das exibições dele no Barcelona e por causa da Copa do Mundo, os gols que ele fez. Fato é que o Parreira ele não tinha opinião pública. E mesmo, eu era criança, mas eu lembro das mesas redondas, ele era muito criticado, assim. A ponto até de pessoas falarem do Tele. Até, não, o Tele, porque o São Paulo, 93, ali, 94, estava voando. Você sentia isso também, que, embora o Parreira seja um estudioso, que tanto a opinião pública quanto a mídia esportiva, a imprensa, não confiava no Parreira para a Copa? Olha, São Paulo sempre teve uma rixa com o Rio de Janeiro e vice-versa, o Rio com São Paulo. Então, os técnicos, muitos caras do Rio eram vistos com desconfiança em São Paulo e os de São Paulo com desconfiança lá no Rio, né? Mas eu acho que aquela Copa não era para o Tele, mesmo com a campanha do São Paulo, com tudo aquilo, bicampeão mundial já, 92, 93. O Tele teve a chance dele em 82 e aos trancos e barrancos ele foi a 86. Lembra? 86, naquele período, porque o Parreira, depois da Copa da Espanha, o Parreira não, o Tele. O Tele foi para a Arábia Saudita, foi trabalhar na Arábia. Tele trabalhou na Arábia? Também. Trabalhou na Arábia. Nossa, não e a seleção, ela foi o Edu, irmão do Zico, um período, Evaristo de Macedo, outro período, e não acertava, não dava, não tinha jeito. E eu acho que ninguém ia tirar do Parreira a oportunidade de ser técnico daquela seleção de 94. E ele fez uma convocação, eu acho que pragmática, né? A própria ida do Romário foi um pragmatismo do Parreira. Mas a gente não tinha muita opção naquela época. Quem que ele podia chamar? O Careca tinha se machucado. Né? Lembra que o Ronaldo foi a primeira Copa do Ronaldinho? Sim, ele era 17 anos. Moleque. Pegava a bola nos treinos. Era gandula. E havia uma pressão muito grande também, né? Eu lembro que a seleção brasileira jogava e carregava, parecia que com ela todo esse peso dos 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, sem chegar na final. Então chegou assim nos Estados Unidos, parecia que era agora ou nunca. Assim. Mas sempre teve isso no futebol brasileiro, né? Eu acompanho a seleção bem de perto desde 78, né? Por exemplo, aquela seleção de 78 eu acho que era melhor do que a de 94. Sim. Tinha Rivelino, Reinaldo. Zico, Reinaldo, tinha Dinamite. O Roberto Dinamite, tinha Nelinho. Amaral, Nelinho. Nelinho fez um gol de falta contra a Itália. Foi uma das coisas, eu estava do lado do Faustão, a curva, na arquibancada do estádio do River Plate. A decisão de terceiro e quarto era no sábado, anterior à final. E eu e o Fausto, dentro dessa característica que eu expliquei para vocês, que
um pedação da arquibancada era fechado para a imprensa, né? E nós não tínhamos lugar para ficar no posto improvisado da Rádio Globo. Estava o Osmar Santos, o Loureiro Júnior e o saudoso Antônio Bezerra Leite, que era o nosso técnico. Eu e o Fausto saímos daquele burburinho das mesas, das rádios e da TV, sentamos um pouco à direita e tal, e ficamos perto do Nelinho quando ele cobrou aquela falta, com aquela curva. A bola sai assim, né? Foi uma coisa espetacular. Mas a seleção de 78, então, era melhor. 82, então, nossa. Mas nem tanto com essa confiança que foi em outras Copas, né? A seleção brilhou, a seleção de 82, ela foi mais brilhante depois da Copa que durante a Copa. E perdendo a Copa. Talvez a repercussão... Eu acho que há 3 seleções no mundo que mostraram um excepcional futebol e não foram campeãs. A Suécia em 58, a Holanda em 74 e o Brasil em 82. O pessoal fala muito da Hungria também em 54. Né? Pode incluir a Hungria, do pode ser, pode ser. Mas é gozado. Hoje, o futebol brasileiro, hoje, 2024, o futebol brasileiro está completamente desmoralizado. Nós nunca estivemos em 6º lugar nas eliminatórias. Nós nunca fizemos uma campanha tão pífia como essa da Copa América. 4 jogos, 3 empates e 1 vitória contra um Paraguai que ainda está muito fraco, está em fase de remodelação. Empate com a Costa Rica. Sabe? Foi muito mal. O Brasil jogou... Hoje nós estamos desmoralizados. O Brasil chegou à Copa América como a 4ª força. Argentina, Uruguai e Colômbia. Acho que sai pior até do que a 4ª força. Eu, por exemplo, gravei um comentário para as minhas redes sociais dizendo o seguinte: depois que a Argentina ganhou de 2-0 do Canadá na semifinal, eu falei, o Canadá fez mais do que o Brasil. Porque o Brasil chegou às quartas de final. O Canadá foi até a semifinal. A Venezuela ganhou os 3 jogos e empatou e saiu nos pênaltis. O Brasil empatou 3 jogos, empatou 2 e ganhou... Não, empatou 3, ganhou 1 e saiu nos pênaltis. Enfim. A seleção brasileira continua sendo uma instituição. Ela continua sendo uma bandeira. Uma bandeira nacional. Porém, os números da Globo comprovam isso. A audiência já não é mais a mesma, o time já não tem tanto respeito. Interesse. Nós temos jogadores espetaculares nos seus clubes. Pode reparar, praticamente todos eles são imprescindíveis nos seus clubes, jogando na Itália, na Espanha, na Inglaterra, Espanha, nos melhores torneios do mundo. Mas na seleção não funciona. Precisa de tempo para treinar. Até que o Dorival Júnior teve tempo agora. Mas os caras, emocionalmente, eles são outros. Eles vivem um mundo de uma realidade que, felizmente, eu não vivi. Eu dizia, e digo até hoje para os repórteres que cobrem futebol, que se eu fosse repórter, eu arrumava uma briga por dia. Porque eu não aceito o repórter não assistir treino, não aceito o repórter não ter certas regalias para poder acompanhar. Mudou tudo. Hoje você vê os sites, vê os portais, lê os jornais do dia de um jogo, qualquer jogo de um time da seleção. Igual. Não, os caras colocam os times como escalações prováveis, previsíveis, mas não. Eu, quando era repórter, na véspera, no máximo na véspera de um jogo, eu sabia a escalação do time. Ou na antevéspera, sabia como o time ia jogar. Tanto que tem um vídeo, se você for no Google e procurar, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, e a torcida do São Paulo já fez milhares de acessos. Aquele gol do Raí contra o Barcelona. Gol de falta.
que o Osmar Santos, transmitindo para a Rádio Globo, ele fala assim, ele descreve a jogada, o São Paulo pode fazer o segundo gol e ganhar o jogo, e não sei o quê, e aí Bernardes, né? Aí eu entrei e falei, eu dei, ainda comentei, Osmar, detalhe que só o rádio pode mostrar. Cerezo veio no banco e fala pra Tele, tô inteiro, vou jogar. Aí falei de um outro cara lá que foi tomar água e tal, e falei, atenção, o São Paulo vem com jogada ensaiada, Cafu e Raí, o Cafu vai tocar na bola e vai tirar o Zumbizarreta, o lance da visão do Zumbizarreta. E foi isso que... Mas por quê? Porque o São Paulo, durante uma semana, treinava no campo de uma indústria lá de Tóquio, que chamava Tóquio Gás. E eu ia todos os dias de manhã no ônibus do São Paulo, com a delegação do São Paulo, para essa. Ficava uma hora e meia do hotel que a gente estava em Tóquio. E aí eu almoçava lá, ficava lá, tinha lanche. O São Paulo chegava, os caras tomavam o café da manhã e eu pro campo. Naquele tempo eu corria maratona, todo dia eu levava uma mala com roupa limpa. Corria? Eu corria, treinava lá quilômetros. Caraca, 10 quilômetros, 15 quilômetros e tal. Você viu esse treinamento? Esse jogo do São Paulo foi contra o Barcelona, 92. Foi em 92. Eu corri, eu tinha corrido um mês antes a maratona de Nova York. Nossa. 42 quilômetros. Então, caraca, hein, eu tava bem, mano. Tava. Eu corri 21 maratonas. Acabei com meus joelhos. Hoje mal consigo andar, tenho dor pra caramba. Mas então, eu terminava o treino, não tinha esse mimimi de hoje. Você sabe que o preparador físico, o fisioterapeuta, chega pro técnico e fala, quando acabar o treino não pode ficar treinando cobrança de falta. Nossa. Maneira a cobrança de pênalti, treino de isso, aquilo, porque vai machucar, os caras ficam batendo na bola. Não, Rafinha fez um gol de falta, todo mundo, nossa, um gol de falta na seleção depois de tanto tempo. Mas os caras não treinam. Os caras não treinam por sugestão de fisiologista, fisioterapeuta, preparador, etc, etc. Naquele tempo, e o Raí, o Cafu se prepararam de uma posição semelhante à falta contra o Barcelona e eu antecipei que ia sair o gol do São Paulo. Tanto que tem uma foto, eu não lembro, é um fotógrafo de uma agência internacional, não sei se AFP, France Press, ele estava atrás do gol e ele pega o gol inteiro e o Zubizarreta era grande, tinha 1,90 m. Ele vai para um lado. Não, ele abre o braço assim na hora da falta, a bola passa, você vê na foto, a bola entrando no ângulo, na forquilha, ele assim, sem se mexer. É uma coisa espetacular. Né? E eu antecipei para o ouvinte. Porque você acompanhava os treinos. Porque eu acompanhava, sabia. Diferente do que acontece hoje. Hoje é proibido. Na seleção brasileira, pior ainda. Então eu sugiro para a torcida do São Paulo, ou o interessado que queira ouvir essa transmissão, pega lá Gol do São Paulo, Raí, Mundial de Clubes, Rádio Osmar Globo, Santos, Rádio Globo. Tem com a imagem e com a narração. É muito legal. Um lance inesquecível. Para quem gosta de futebol, e eu amo futebol, nossa. E a decisão de Tóquio era um evento, assim, parava tudo, né? Todo mundo queria ver aquele jogo do sul-americano, do europeu, e os times jogavam de igual para igual. Não é igual hoje, assim, que o sul-americano vai pro Mundial, assim, vou jogar lá atrás, vai que uma bola eu consigo fazer um gol. Eles sempre foram favoritos, né? O futebol europeu sempre foi mais forte que o futebol sul-americano. Mas o São Paulo, principalmente São Paulo, jogou assim... Jogou de igual para igual. Tanto, e contra o Milan também, né? Também. Contra o Milan. Eu estive... é outra coisa que eu digo e brinco com os meus amigos são paulinos, que eu sou o único cara do Brasil que vi as 3 conquistas mundiais interclubes do São Paulo lá. 92 contra o Barcelona, 93 contra o Milan 2005. E 2005. Bacana. Mas voltando a 94, Márcio, o Brasil consegue se classificar, mesmo ali com todas as dificuldades.
o Romário é chamado ali para o jogo contra o Uruguai, faz os gols. Estamos na Copa, beleza, e o primeiro jogo ali, caímos num grupo que eu considerei, acho que hoje olhando assim, eu considero um grupo legal, assim, que foi Rússia, Camarões e Suécia. Eu queria saber se tem alguma história ali você como jornalista indo lá para a Copa de 94, alguma coisa que tenha acontecido assim, tenha sido mais curiosa, Márcio. Tem muitas histórias. Uma que você possa contar. Tem muitas curiosidades. Eu fui com a seleção brasileira, foi um voo da Varig, naquele tempo era o Jumbo, e uma passagem minha pessoal que me encantou. O comandante daquele voo, ele já era meu amigo, porque eu viajava muito, né? Naquele tempo nós cobríamos todos os jogos no Brasil e fora do Brasil, pela Rádio Globo, não era essa coisa de hoje, que é tudo off-tube, poucos repórteres vão para os estádios. Tudo pela internet. Bom, e eu fiquei amigo de vários comandantes e comissários da Varig. Esse foi um deles. A gente viajava e ele era... Quem me apresentou, ele foi o Luciano do Valle. O Luciano, aliás, para quem não sabe, foi condecorado com o título de Associação dos Amigos dos Pilotos e Comissários da Varig. E o Luciano me apresentou, fiquei amigo do cara, e ele, toda viagem que ele era o comandante, ele me punha na primeira classe. Que beleza, hein, Márcio? Mordomia. E eu, em contrapartida, a gente ia para um amistoso ou amistosos da seleção na Europa, eu, quando ia retirar os tickets de imprensa, pegava mais 2 ou 3 para ele, para algum comissário, para o subcomandante. Enfim, nós saímos para jantar. E esse cara me convidou para... Ontem até assisti um filme na Netflix, Tira da Pesada 4. Quero assistir, é bom? Bom, é animado. E passa, a história Ed Murphy. Ed Murphy. Passa em Beverly Hills. Ele começa em Detroit, ele é de Detroit, aí vai encontrar a filha lá em Beverly Hills. E eu estava relembrando, porque eu amo Los Angeles. Eu fui diversas vezes. Eu acho que eu já tive mais em Los Angeles do que em Nova York. O comandante da Varig me chamou, tinha entre o banco do comandante e do subcomandante, tinha um banquinho que ele puxava assim, era removível. Falou, senta aqui. E eu sentei... Lá na frente. Na cabine. Caraca! E via a aterrissagem com aquelas montanhas. Por isso que eu falei, eu amo Los Angeles por causa disso, aquelas montanhas, aquele lugar lindo. E... aquele vale para a gente passar com o avião, aquele jumbão, 350 passageiros. Foi. A minha viagem começou assim. Que beleza, hein, Márcio? Bambambam, né? Bambambam demais. Mas, Márcio, essa história tá muito bonita, muito legal, mas eu quero saber assim, teve algum jogador que deu uma escapada, vocês ficaram sabendo, de repente algum jornalista, alguma coisa meio assim? Jornalista era todo dia. E jogadores... Era o direito deles. Márcio, todo dia. Puta, bicho. Imagina você no verão, porque era assim. A seleção treinava em Santa Clara, no campo da Universidade de Santa Clara, que ficava a 7 milhas de Los Gatos, que era outra cidadezinha onde ficou a seleção. E eu ficava em São José, que era a cidade maior daquela região do Vale do Silício, né? Então nós ficávamos de São José, eu ficava 4, 5 milhas do estádio e 4, 5 milhas de Los Gatos. E uma coisa muito marcante, em Los Gatos, era uma cidade pequenininha, mas uma cidade de férias, de festa. Imagina, verão na Califórnia. Assim. Lá tinha eu me lembro, uma cervejaria artesanal. E um bar muito legal. A galera ia para lá para e tal. Então, com relação a jornalista, você não tem a menor dúvida. E o jogador também tem todo o direito, né? Tem. O cara tem a folga. Dia de folga dele. Tem lá 10 Maria Chuteira. Isso no mundo inteiro, bicho.
Mas no mundo As inteiro... Maria Chuteira já estavam lá em 94? Já estava em 94, em 90, em 86. E só de bater o olho você já sacava. Já falava, conhece. A Maria Chuteira conhece no saguão do Morumbi, na Neoquímica Arena. Até hoje tem Maria Chuteira. Tem muita. Márcio, vamos lá. Brasil ganha da Rússia. 2-0, um jogo assim, tenso pela estreia, mas o Brasil era bem melhor que a Rússia, né? O Brasil ganha de Camarões, um jogo que eu lembro que foi um jogo legal. O Brasil ganha de 3-0, o Romário faz gol, Márcio Santos, o Bebeto, uma apresentação até ok. Aí tem um terceiro jogo contra a Suécia, e aí é aquele 1-1, assim. O Brasil já estava classificado, mas já não foi uma apresentação tão legal. Além do Brasil, que talvez não era tido como favorito, mas acabou ganhando corpo na Copa. Eu não lembro da Itália ser considerada a favorita. E a Itália teve uma... Foi ali aos trancos e barrancos. Né? Teve uma história marcante dela. A Itália jogou a primeira fase em New Jersey, por causa da comunidade italiana de Nova York, né, da grande Nova York. E o Scirea, ele contundiu-se no primeiro jogo da Copa. E um médico americano operou o joelho dele. No Baresi? Baresi, desculpa, eu falei Scirea. Scirea era do Milan. Mas foi titular da seleção. Sim. Baresi. Baita zagueiro. Aí operaram ele 2 dias depois da estreia da Itália na Copa. E ele veio jogar a final. Caraca. Ele jogou a final contra o Brasil. Espetacular foi. Mas... a Suécia tinha um bom time, não pensa que era um time forte, fazia né? boas campanhas na Europa. Eu lembro que o pessoal falava muito da Alemanha, porque tinha sido campeã em 90. A Alemanha sempre foi forte, muito né? forte. E o Maradona com a Argentina, o pessoal olhava também e falava, olha, a Argentina com o Maradona emagreceu, tava magrinho, mas aí acabou caindo. Por causa do doping, né? E a Argentina não fez uma boa eliminatória. Lembra que ela tomou de 5 da Colômbia? E foi pra repescagem. No River Plate, no estado do River Plate. Então... mas o Brasil também não era favoritão. Não. Tinha algum favoritaço, assim, nessa Copa, Márcio? Você lembra, assim? Eu lembro que foi uma Copa de... A Holanda era um timaço, um belo time. Falavam muito da Colômbia, que se a Colômbia jogasse, que estava jogando. Mas ela fez... Foi, inclusive, apontada pelo Pelé como uma das favoritas da Copa. Uma das favoritas. E o quarto jogo do Brasil foi contra os Estados Unidos. 4 de julho, né? No dia da independência. Calor, assim. Nossa Senhora. Você estava lá no estádio, né? Tava lá. Foi 1-0... Gol chorado, né? E... Com a menos, que o Leonardo deu a cotovelada. Foi expulso justamente, por sinal. Estranho que Tabi Ramos. O Leonardo não tinha esse perfil, né? De jogador. Nunca. O Leonardo é um gentleman, fala 5 idiomas, um cara cortês, educadíssimo. Assim, fala baixinho. Mas alguma coisa aconteceu ali. Calor. Nunca ninguém descobriu. Mas o quarto jogo foi a vitória contra a coisa. Mas aí o Brasil ele se autoafirmou no quinto jogo, que foi contra a Holanda. Foi em Dallas. Aí aquela vitória foi consagradora. Estava muito quente também lá? Menos, mas também estava. Eu fiquei... Porque a minha sede, como eu disse, era em São José, na Califórnia, né? Você achava que 3-4 dias em Dallas. Que o Brasil chegaria na final, Márcio? Pelo que você via lá? Depois da Holanda eu passei a acreditar. E o jogo da Holanda é um capítulo à parte, né? Porque foi um jogaço, foi uma vitória consagradora, empolgante. Como eu disse no começo, podia ter sido vitória da Holanda, como foi vitória do Brasil. E aí o sexto jogo foi contra a Suécia de novo, que a gente já conhecia e tal. No calor, no dia que estava muito quente, muito Voltou sol. Aqui para a Califórnia, para Stanford. E esse jogo o Brasil amassou a Suécia. Não, ganhou no preparo físico. A Suécia teve muitas chances. A Suécia estava cansada, estava pregada. E aí veio a Itália, um jogo relativamente igual. E final de Copa do Mundo... É complicado. Os dois times tomam... Final de qualquer torneio importante. Os dois times jogam com muita cautela.
Porque às vezes você toma um gol, pode ser a derrota, pode ser o vice-campeonato ali. Mas no jogo com a Itália, eu não lembro de nenhuma chance, assim. O Massaro, eu acho que ele chuta, o Tafarel pega. Mas não lembro da Itália pressionando o Brasil, assim. Mas nem o Brasil. O Brasil também foi fraco. O Brasil não foi empolgante, né? Teve a prorrogação protocolar, né, também. Viola faz uma jogada que todo mundo falou, nossa, olha o Viola e tal. Tem o chute do Mauro Silva que bate na mão do Pagliuca e vai na trave, mas fora isso... não teve muita... Ô, Márcio, mas voltando um pouquinho no jogo da Holanda, que eu também considero um dos melhores jogos da Copa, esse jogo ele tem um ingrediente especial porque a gente fala muito do Romário, justamente porque o Romário matou a pau, fez gol em quase todos os jogos. Acho que contra os Estados Unidos ele não fez e contra a Itália, porque afinal, mas ele vai e bate o pênalti. Mas o Branco, né, cara? O Branco foi um personagem absurdo nessa Copa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que ele estava meio desenganado, né? O Branco, ele já tinha sido imprescindível e importante em 86. Aliás, eu já comentei com ele algumas vezes. Você sabe que ele mora em São Paulo, né? Opa, vou conversar com o Branco. Conversar aí pra você ver no podcast. E ele é gente boa pra caramba. Ele não tá no Rio? Não, ele é o gerente do grupo DIS, do grupo Sonda. A parte do futebol é gerenciada por ele. Tem vários jogadores. Então eu já brinquei com ele, porque em 86 contra a França, ele não era bambambam. O lateral da seleção, até chegou aí a Copa de 86, mas não foi titular, era o Júnior, né? Foi titular em 82, depois passou para jogar no meio-campo e o Branco entrou. Naquele jogo, quem sofreu o pênalti foi ele. E ele estava voando, ele estava bem. E eu achava que era ele que tinha que cobrar o pênalti. Ele deixou pro Zico. Você vê como é a vida, fatalidade, né? O Zico tinha acabado de entrar, estava machucado também. Né? Acabou de entrar ali. E bateu mal o pênalti. Então, a 94 eu acho que foi uma consagração merecida para o Branco. Né? Ele foi... machucado, né? Um top... Como foi o Dunga? Tava machucado? Não, foi importante. Sim, total. Em todos os sentidos. Eu vejo muita gente... Técnico, tático. Eu lembro que o Dunga era muito criticado, mas hoje eu percebo quanto o Dunga jogava a bola. Ele fica puto quando você chega para ele numa conversa e fala assim, pô, aquela seleção não tinha brilho, aquela seleção não tinha tática. E aí ele conta, você sabe quantos segundos a gente ficava com a bola, quantos toques a gente dava, O Dunga é cabreiro, com muitas críticas, é verdade. Mas ele ficou muito marcado com a Copa de 90, né? Que o pessoal criticava. Ele acabou sendo o vilão. O grande vilão. Daquela... E justamente, só um jogador ser o vilão. Mas aquela seleção, eu proponho, eu não sou dono da verdade, por isso, mas eu proponho uma longa discussão, tem que ser longa, qual o pior time do Brasil de todos os tempos, ou pelo menos de 70 para cá, dos últimos 50 anos. Ou aquele de 90 do Lazzaroni, ou esse atual. Márcio, briga boa. Como time, hein? Não estou falando como individualidade, porque aquele time de 90 tinha... O Romário estava machucado, mas tinha o Miller, tinha o Careca, tinha um time... Não era o Valber. Valdo. O Valdo, jogava demais. Era um jogador, jogou na Europa há muito tempo. Então essa é a proposta que eu faço para você pensar. Pior time do Brasil dos últimos 50 anos. O de 90 do Lazzaroni, que saiu no 4º jogo da Copa contra a Argentina. E pior que jogou bem contra a Argentina, criou chance pra caramba. Matou. O Maradona pegou a bola ali e resolveu. Alguém no intervalo, nós fomos comprar um hot dog e tomar um refrigerante. E o cara falou pra mim assim, o Brasil tinha feito lindas jogadas, perdido muitos gols. O cara falou, quem não faz, toma. E tomamos. Ele sabia. Mas voltando ao jogo, uma justiça com o Branco, então, né? Não, sim. Que aquela falta contra a Holanda, num momento que, assim, o Brasil faz 2-0, né? Eu, quando fez 2-0, mas eu pensei, acabou, né? O Brasil
jogo é nosso. Aí a Holanda, talvez os jogadores também acabaram dando uma baixadinha, a Holanda 2-1, 2-2 e já estava indo para prorrogação, né? Aí surge aquela falta e foi brincadeira. E a Holanda tinha um baita time, nossa senhora, eu acho que foi um dos melhores times. Depois, não sei se a Holanda chegou a montar... Talvez 98 também era um time muito forte, Márcio, da Holanda. Chegamos a disputar com eles ali, lá em Marseille, né? Isso, um jogaço. Tafarel jogou pra caramba. Jogo histórico. Catou bola pra caramba. Jogo histórico. Então nós tivemos o Romário, né, como um grande destaque. Coloca o Bebeto também. Pode ser. Porque fazia dupla ali com o Romário e entrosamento era perfeito. O Branco no jogo ali contra a Holanda, eu acho que é um destaque, a gente tem que mencionar, porque aquele gol livra a cara do Brasil, assim. E eu acho que o Tafarel também, Márcio. Tafarel, você pode colocar o Dunga e o Mauro Silva. Mauro Silva. Um meio campo consistente. É isso que o Dunga protesta, porque eles eram truculentos na marcação. Os brucutus, aparentemente brucutus, mas eles marcavam, pegavam a bola e entregavam no pé do companheiro. Entendeu? Não tinha qualidade, né? Não era assim. Exatamente. Um passe que nem você vê hoje, assim, o cara erra um passe de 20 metros. Ali, né? Não, é impressionante. O Márcio, e nós temos que falar do Baggio também, né? Baggio que era um grande jogador ali nos anos 90, mas que pra final ele vinha meio que de uma lesão, né? E foi infeliz. O Baggio, ele foi pra Copa, pra Itália, o vilão que o Dunga foi na Copa de 90. Nossa, que injustiça. O cara é um jogador. Jogava demais, Roberto Baggio. E jogou no sacrifício, né? A gente percebia que ele estava mal ali no último jogo. Óbvio que eu fiquei feliz porque ele errou o pênalti. Mas você pega os tapes, assim, os jogos do Baggio, ele era um atacante incrível, né, cara? Eu brinco sempre que o Brasil, em várias Copas, foi favorecido pela arbitragem. 2002, por exemplo, 2 lances evidentes e capitais. Aquele pênalti no Luizão contra a Turquia, que o próprio Luizão diz que foi fora da área, e o gol da Bélgica, né? Eu entrevistei na resenha Bam 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 o Lúcio, o Roque Júnior e o Edmilson, que eram os 3 zagueiros do Filipão. E os 3 falam que não foi falta do cara. Na jogada, o cara belga que fez o gol, ele estava com o Roque Júnior. E foi um lance absolutamente normal. E o juiz deu falta, né? E estava 0-0. Em 62 já tem uma história, né? A história do Garrincha que não poderia jogar e acabou jogando. Tem um pênalti que do Newton Santos que ele faz ali, ele dá 2 passinhos para fora da área, e o juiz, opa, não foi pênalti. Então, assim, a arbitragem já favoreceu o Brasil várias vezes. Né? Eu acho que sim. A Copa de 94 não teve isso, não teve nada assim evidente que você possa dizer, olha, o Brasil ganhou com a ajuda da arbitragem. Mas agora vamos ser polêmico aqui, Márcio. Vamos fazer uma polêmica agora aqui. Por quê? Eu já vi comentaristas, gente que entende de futebol, falar que o Brasil poderia jogar mais ao ataque, ser um time mais vistoso tecnicamente, fazer mais gols, porque tinha nome para jogar. Você acha que dava naquela situação para o Brasil jogar melhor, jogar sendo mais plástico assim, ou era aquilo mesmo, a gente tinha que ganhar a taça e acabou? Era pragmático, né? Tinha que ser pragmático. Parreira tinha cantado a bola antes da Copa. Vai ser uma seleção, o trabalho vai ser pragmático, né? Eu peguei o livro do meu amigo Thiago Uberreich aqui, porque eu tô cabreiro, nós estamos falando desse jogo Holanda e Brasil, né? Eu queria ver o time da Holanda. Pô, olha quem eles tinham. Koeman, jogou no Barcelona. Rijker. Bergkamp. Ronald de Boer. Overmars. Bergkamp. O Winter estava na Holanda? Tava. Roy. Nossa, baita time.
Ô Márcio, a Copa de 94 é uma Copa meio que de surpresas, né? Porque, pô, Bulgária, Romênia, seleções que não têm uma tradição assim tão grande e acabaram se destacando, né? O Stoichkov. E eu acho que vai acontecer isso agora Você acha? na Copa de 2026, porque abriram muito o leque, né? Muitas seleções vão jogar, né? E o futebol ele está ficando cada vez mais internacionalizado. Então, esses países... Você viu, o Canadá chegou contra a Argentina. Rapaz. E esses países, principalmente na Europa, são países com uma população bem menor do que a nossa, mas a molecada adora. Futebol é uma cachaça, né? Um vício. Demais. E vai até ficar velho. E lógico que os governos incentivando, criando estrutura, fazendo campos, aí... Vai que vai, né? Vai que vai. Márcio, na final contra a Itália, é o que você falou, o jogo é um jogo enroscado, o Brasil não cria muito, a Itália também não pressiona. Pênaltis. Vocês que estavam lá, vocês sentiram que... Cara, vai lembrando de 86 ali, putz, acho que não vai dar certo, ou era um clima de otimismo, tipo, ó, o Brasil tá na disputa, assim. Eu, pessoalmente, eu acho que pênalti é loteria. Pênalti é momento, é psicológico, é a cabeça do cara, é o que passa em tudo, sabe? Você falou do Baggio agora há pouco, e eu insisto em dizer o seguinte: como um cara que estava voando como o Baggio, com a técnica do Baggio, com o futebol do Baggio, podia perder aquele pênalti. Do jeito que ele perdeu, né, chutando pra cima. Aí é inexplicável. Que lugar do estádio você estava, Márcio? Na tribuna, a foto que eu queria... Vou até ver se eu consigo. Ela é uma foto da cabine da Rádio Globo. Uma figura muito marcante, que também era da Globo, do Grupo Globo, é o Galvão, né, Márcio? Falando, é tetra. Foi marcante. Ele mesmo. E o Pelé. Essa foto que eu estou me referindo, ela me emociona muito, porque tem o saudoso Paulo Roberto Martins e tem o Osmar Santos na cabine, né? Então, mas eu vou te mostrar, você vai ver que é uma coisa sensacional sob o ponto de vista emocional, né? E eu gravei nesse dia aí com o Thiago, aquela. Deixa eu ver. Dá uma olhada. Pois manda pra mim essa foto, a gente coloca aqui, Mickey. Tá. Putz, essa foto é pesada. Osmar Santos, esse aí foi o ano que ele sofreu o acidente, né? Olha o Morse escondidinho. E esse de bigode aqui, ó. Esse aí é o bambambam. Agora, você olha atrás de mim... Tem um rapaz de óculos. É o Maciel. O Maciel, olha, cabelo, cabeludo, Maciel. O Maciel sempre foi cabeludo, né? Nossa Senhora, ele abre a gaveta, ele escolhe lá o tipo de cabelo que ele vai usar aquele dia. Quero olhar. Tem um rapaz de boné. O Oswaldinho Luiz, um pouco mais à direita na foto, mais próximo do Paulo Roberto. Eu acho que esse cara é o Silvério. Mais à direita aqui. Essa bancada... Manda pra mim essa foto, Márcio. Mandar já pra colocar no... Ela tá com defeito aqui, porque eu tirei... Ela que tá jogo num era quadro. esse, Márcio? É o final? A final. Ela tá num quadro e pegou o reflexo do meu escritório. Essa parte daqui da direita é do meu escritório. Mas eu vou te mandar e aí você coloca aí pra galera. Márcio, se tivesse uma lembrança assim pra você desse jogo da final, qual seria? Você que tava ali fazendo as reportagens. Do jogo da final? Se você fechar o olho, você vai falar, putz, eu lembro exatamente disso que aconteceu. Olha, eu pensava em tanta coisa, rapaz. Eu pensava na minha mulher que ia chegar no outro dia de manhãzinha. Caramba, Márcio, eu tô achando que você vai lembrei de uma jogada. Não, eu tava pensando no Havaí, que depois eu fiquei mais uns 2, 3 dias em Los Angeles com a minha mulher. Depois fomos para o Havaí, ficamos uma semana. Depois fomos para Nova York, ficamos 10 dias em Nova York. Estava pensando nas minhas férias, estava pensando, puta. E pensando assim, eu não vou poder curtir muito o final depois do jogo, porque eu apresentava já nessa época na Rádio Globo o pós-jogo, chamava Toque Final naquele tempo. E eu fiz do estádio. O outro repórter
que eu levei comigo para me ajudar nas reportagens. Foi minha última Copa como repórter essa. Foi o José Calil. E ele desceu, foi lá para a zona mista. Calil novinho. Menino. Magrinho? Tava magrinho, Calil? Mais ou menos. Ele nunca foi magrinho, mas... Calil é grande. Fez um belo trabalho. O Calil é gênio. Ele é bom. Ele é bravo bom. também. Sabe que tem uma história... O Thiago Uberrache comenta aqui no livro dele que houve uma briga de soco física de 2 repórteres, 2 jornalistas aqui de São Paulo, com o Ricardo Teixeira. Caraca. No bar do hotel da seleção brasileira lá em... A seleção ficou em Anaheim. É uma cidadezinha, um condado do lado de Los Angeles, onde está a Disneylândia, no condado de Anaheim. E era um baita de um hotel, 5 estrelas. Eu não estava lá, não vi a coisa, mas os caras estavam no bar do hotel, o Ricardo Teixeira bebendo, tinha já ultrapassado Pau quebrou. E eu não sei se eles foram fazer alguma pergunta pro Ricardo Teixeira, ou o Ricardo Teixeira tirou um sarro neles, tá vendo, seus bosta? Ganhamos a Copa. Pá. Toma aí agora. E os filhos do Ricardo Teixeira estavam nessa roda. E a imprensa de São Paulo sempre foi muito severa com o Ricardo Teixeira, né? Ou pelo menos justa, né? Sincera, mostrava os fatos. E um dos filhos do Ricardo agrediu um dos repórteres. Foi uma cena... Ainda bem que não foi você, hein, Márcio? Já pensou? Eu não estava, eu não sei por que eu não fui. Eu deveria ter ido. Eu acho que foi o Calil. Talvez eu tenha ido jantar com o Osmar. Vou chamar o Calil. A mulher se ele brigou com o Ricardo Teixeira. A mulher do Osmar estava em Los Angeles também nessa época, Rosa Maria. E então... eu não sei por que eu não fui nessa festa aí. Quantas lembranças, né, Márcio, dessa Copa que foi especial para nós. Já estamos indo para o final do nosso bate-papo. E eu quero perguntar para você, Márcio, porque na próxima Copa nós vamos fazer aí também 24 anos já, né, sem um título mundial. 2026, 2002, são 24 anos. A exemplo do que estava acontecendo em 94. Diferente, eu acho que daquele período de 70 para 94, para hoje, é que você teve seleções muito, muito boas, assim, 78, como você falou, 82 e tal. Como que o futebol brasileiro pode voltar a achar o seu caminho, assim, sobretudo a seleção brasileira, para reconquistar a Copa do Mundo? Assim? Sabe o que acontece? Os jogadores, hoje, isso é evidente, todo mundo sabe, estão indo embora muito cedo para a Europa. O Hendrick, não é exemplo? Alguns desses jogadores que são convocados para a seleção, pouco jogaram no Brasil, não são conhecidos no Brasil. Rafinha, por exemplo. Não. Andreas Pereira, jogou no Flamengo agora. Mas... Tempinho. Mas muitos vão meninos, 14 anos, 12 anos, 16 anos. Agora o Hendrick e o Estevão... O Wesley do Corinthians já está praticamente... já está praticamente... Todos eles vão muito jovens para a Europa. E lá você vive um outro mundo, uma outra realidade, um outro contexto. Pressão diferente do que aqui. Completamente. Os caras deixam de viver a realidade brasileira. Então eu acho que a primeira coisa que o Brasil precisa, e aliás tem que fazer isso... urgentemente já para as eliminatórias. Tem que contratar bons psicólogos. Olha, isso é importante, hein? Porque os jogadores precisam tomar conhecimento do que é importante à seleção brasileira, do que é importante aquela camisa amarela, do que é importante para o contexto emocional, social, psicológico do povo, a seleção brasileira. E isso é legal você falar, Márcio, porque eu sentia muito isso na seleção de 94. Jogadores que vestiam a camisa, o Bebeto, o Dunga, sabe? Você então, mas aí é isso. questão de... Todos eles estavam na Europa, todos não, muitos deles jogavam na Europa,
Mas é questão de personalidade, de formação, de caráter, de uma série de coisas. É diferente. Essa geração atual é muito mimimi, é cheia de não me toque, ai, dói. Você acredita que um repórter estava me contando que foi entrevistar um jogador e terminou a entrevista, o assessor de imprensa procurou o repórter e falou: escuta, como é que você fez essas perguntas pro cara? Pô, mas é difícil, o cara quer pautar. Você quer... Brincadeira. Exatamente. Olha, ele não vai te dar mais entrevista, viu? Pode ter certeza que para você ele não fala. Então esse é o mundo que nós vivemos hoje. Verdadeiramente o mundo de hoje. Os caras, eles são blindados, eles são cercados. Tem empresário, tem o assistente do empresário, tem o coach, tem o staff dele, tem o preparador físico especial, tem o... isso é outra coisa que eu cortaria na seleção. Não sei se o Dorival Júnior vai ter personalidade para isso. O cara não tem que ter fisioterapeuta especial, tem que ter preparador físico especial, médico especial. Tem que ser da seleção. Ou o cara é do grupo. Tá. E esses jogadores, eles não aceitam críticas. Eu, na minha formação, eu aprendi, talvez por ter sido muito cedo órfão de pai e mãe, que todas as críticas que eu recebia, elas serviam para mim de alerta para eu me corrigir, para eu melhorar, para eu ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos. Esses caras não aceitam, nenhum deles. Você faz uma crítica porque o cara bateu mal, porque o cara cruzou mal, porque o cara fez isso. Você viu o Danilo, depois do jogo da Costa Rica, tirando satisfação com a torcida, porque os caras devem ter falado alguma coisa lá que ele não... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, como é que você quer uma convivência real e decente, honesta, humana, se você não aceitar crítica? Esses caras da seleção, olha, com raríssimas exceções, inclusive Vini Júnior, essas estrelas, são tudo cheio de mimimi. Cheios de melindrados, né? Márcio, duas perguntas para a gente fechar aqui. Eu acho que essas duas perguntas são importantes para a gente entender qual caminho é que a seleção vai tomar. A primeira pergunta é: você acredita que o Neymar, voltando para a seleção brasileira, ele pode ser esse cara que vai resgatar o Brasil para as conquistas e liderar essa geração? E a segunda pergunta: muito se fala que as convocações da seleção brasileira, elas têm uma certa, não sei se essa é a palavra, mas elas são meio que às vezes combinadas, jogadores que jogam em determinados centros na Europa, e eles são sempre convocados, e jogadores que atuam no Brasil não são convocados. Se você acha que o jogador que joga no Brasil também pode ter mais chances na seleção? Olha, tem muito bochicho de bastidor, diziam... É muita suspeita. A convocação do Daniel Alves para a Copa do Catar. Não foi suspeita? Né? Os caras comentam que foi por influência do Neymar, que ele era muito amigo do Neymar. Agora, você não tem prova, então você não pode acusar. Agora, mesmo os jogadores nota 6 que vão para a seleção. Toda Copa, toda seleção... mesmo amistosos, torneios menores, dizem que tem influência de empresário, dizem que tem isso, que tem aquilo. Não, vai pro campeonato inglês, o cara parece que já automaticamente já está na seleção. Aliás, lá na Inglaterra, você tem que ter um número mínimo de... Para ser filiado à Federação Inglesa, você tem que ter um número mínimo de jogos na seleção do seu país. Né? Então... como não tenho prova de nenhum caso, se tivesse eu falava, né? Mas tem muita desconfiança em torno disso. Sobre o Neymar, a volta dele vai depender dele. Porque eu não sei se o Neymar ele prefere ser aquele jogador do Santos, aquele jogador do Barcelona, com o Messi e o Suárez, ou ele prefere continuar sendo essa celebridade que ele é e etc. E tal. Então, que tipo de Neymar vai voltar, né? Se ele focar... aliás, quem o assessora, se fosse o pai dele... O staff.
eu chegaria para ele e falaria, bicho, é a última. É agora. É agora ou nunca mais. Tudo que você tem, ou para passar para a história como um fracassado, ou para passar por um vitorioso, um herói nacional e tal. É complicado. Isso que eu acho. Eu torço por isso, porque eu confesso, Márcio, que hoje eu tô bem indiferente com a seleção. Mas a sua reação é a reação do povo brasileiro. Tipo, ganhou, eu olho, perdeu, sabe? Não tem nem raiva mais. Mas às vezes mesmo ganhando, sabe? Não desperta nada. Eu vejo a torcida argentina, mesmo a torcida inglesa, que a gente estava vendo aqui na Eurocopa, Inglaterra, sabe, uma paixão, é legal, assim, eu queria estar envolvido, queria estar ali de novo, mas parece que não dá, eu vou usar uma expressão, não dá match-me, sabe? A seleção brasileira não tá dando match mais, a coisa parece que não sei, o marketing da CBF, sem a gente falar que nós não abordamos esse assunto, mas é um tema para a gente discutir mais uma hora, empolgante. Tudo começa por cima. Administração, né? A gestão, esse presidente da CBF para mim é um enrolado, né? Puta, é um cara péssimo, desqualificado, bum. O cara que contratou o Ancelotti sem ter o contrato. Ficou esperando a vinda e tomou uma na... Porra, é muito cara, incompetente. Pôs lá o André Jardim, pôs o Fernando Diniz, que muita gente defende o estilo de jogo que ele compõe os times dele, precisa de tempo para montar esse estilo de jogo. A seleção não tem tempo, né? Então, olha, esse presidente da CBF é um lixo à esquerda. O que acontece para ele estar lá é as verbas que ele dá para as federações que têm voto. Aí eles votam para ele que ele continue. Então, tudo é feito legalmente, tudo é feito com recibo, mas que ajuda para o desenvolvimento do futebol daquele estado, aquelas coisas todas, e os caras mantêm ele lá. E a diretoria, o establishment, as coisas, os negócios, tudo tem mutreta. Ou, se não for mutreta, tem alguma coisa suspeita que não pega bem, que é estranho. A CBF então começa aí. Atrapalha. Começa na gerência, começa na diretoria, começa nos caras que vão que estão lá e obviamente despertam desconfiança de todos nós. E pra gente fechar aqui, a seleção, ela não é da CBF. A seleção é do Brasil. A seleção é brasileira. A CBF ela tem um papel importante, mas ela não pode tomar para si algo que você falou, essa bandeira, essa coisa que é tão especial. E falando isso que você falou de administração, de diretoria, me lembrou um time de São Paulo, Alvinegro, assim, tem um estádio ali no Tatuapé, tem um outro estádio em Itaquera que tem uma diretoria terrível, né, Márcio? É o Corinthians, né? Um desabafo aqui agora do corintiano, hein? Ai, Corinthians, ai, que diretoria é essa do Corinthians? Sai um, vem outro e parece que nada muda. Márcio, muito obrigado. Valeu, brother. De verdade, como é gostoso lembrar, né, da Copa de 94 e eu fico emocionado porque eu lembro que eu estava com meu primo que cresceu comigo, a gente assistiu essa Copa junto, ele faleceu com 38 anos e a gente balançando a bandeira do Brasil, assim, na laje da minha avó quando o Brasil foi campeão e comemorando, assim, as pessoas na rua, sabe? E como seria legal se o meu filho vivesse isso também, né? A gente não quer o mal, não quer só criticar a seleção brasileira, a gente quer torcer também, né, Márcio? Como você, com certeza, acho que já torceu, né? Eu fui... Qual Copa que você mais torceu, Márcio? Fala rapidinho aí. 82? 82 menos porque eu estava cobrindo a Itália, eu torcia muito para a Itália, teve aquele lance. Aquela Copa que você lembra que você ficou ali envolvidão. Não, eu todas as Copas eu torço muito pelo Brasil, né? A primeira que eu fui foi 78, né? E depois eu sempre digo isso, eu não... nesse período, o Brasil foi campeão 2 vezes, 94 e 2002. Eu estava lá. Então eu não acompanhei nem o período, as Copas que perdeu e as Copas que ganhou. Então eu não sei como é essa reação, essa euforia e alegria, ou ao mesmo tempo essa frustração, essa tristeza aqui no Brasil. Mas eu entendo o que você está falando, porque realmente, eu me lembro
a Copa de 70, que eu morava ainda em Ribeirão Preto e era jovem, bem jovem. Eu lembro a festa, o desfile de carros, o carnaval que teve lá em Ribeirão Preto. Que legal. Pela Costa. Então, é uma coisa muito interessante. A Maria tá te ligando aí, Márcio. Vou ver aqui. Não, já tá acabando já, Maria. O Brasil voltar a ganhar, acho que o Márcio tem que deixar o bigode de novo, hein? Deixar o bigode, acho que o Brasil ganha. Márcio. Fica muito branquinho aí. Entendi. Mas não vai pintar o bigode. Tem os caras que pintam, aí fica horrível. Tá louco. Márcio, deixa suas redes sociais e faz a indicação do livro pra gente, por favor. Tá legal. Eu estou no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e no Spotify. Olha só, multimídia, hein? @Márcio Bernardes Oficial. Resenha Bambambam, acompanhe. Muito bom. E todo dia eu estou gravando vídeos, né? Sobre assuntos do momento, coisas dos clubes, da seleção, Copa América, os torneios internacionais, Olimpíada. Tá chegando as Olimpíadas. E no Twitter, no X, outro endereço, @Márcio Bambambam, né? E tem o meu site, que eu também todo dia, não é nada estático, eu tenho muito prazer em fazer o meu site, tem uma equipe pequena, mas muito valorosa, o Rafael Bulara, o Rafael Gianella, Ritinha Naline, Nathalie, pessoal muito legal, e o meu site todo dia, você pode pôr lá, tem marciobernardes.com.br. Esse é o endereço. Vai lá, você vai ver notícia de hoje, vídeo, comentários, e procuro sempre após os jogos, em qualquer horário, às vezes meia-noite, 1h da manhã, vou lá e gravo e ponho no site e nas redes sociais. E eu posso dizer uma coisa, tem muita gente com saudade do Márcio, porque no último podcast que nós fizemos, teve um corte aqui, é um dos vídeos mais vistos do canal, Márcio. Pessoal, assim, mais comentários com certeza. Todo mundo, cadê o Márcio? Que saudade do Márcio, que saudade do debate bola e tal. E tem algum projeto, Márcio, aí para voltar para os projeto, assim, não tenho. Há uma negociação? Já falei com muita gente de diversas formas. Eu te contrataria se eu tivesse uma rádio. Obrigado. Márcio, quanto que é? Vamos ver. Salário, vamos fechar. O mundo mudou muito, né? A situação é completamente diferente daquela que eu vivi praticamente todo o tempo, 52 anos como profissional. O que eu posso dizer é o seguinte, eu estou vitaminado, eu estou empolgado, motivado, eu vou dormir pensando em futebol, assisto sempre que possível todos os jogos. Os jogos ruins, assim. Mas aí não tem alternativa, não dá para selecionar, né? Eu acordo pensando em futebol, sou um atleta, um esportista, faço ginástica pelo menos 6 vezes por semana. Corrida, não mais. Não mais. Corrida... Caminhadinha, Márcio, de leves? E olha, tá perigoso, porque a situação dos meus joelhos, os dois, ficou muito grave a situação então... Mas eu pratico... tenho uma boa academia no meu prédio. Você pode fortalecer, né? Bicicleta, musculação e... O Márcio, além de comentar, eles indicam os lugares, marcam-se. Ô, Jovem Pan, olha o Márcio. Energia 97, que agora eles têm os jogos. O Márcio tem tudo a ver. Eu acho bacana isso, reconhecimento, assim, né? Eu fico muito agradecido. Eu tenho acompanhado tanta manifestação com esse monte de plataforma que eu também sou abrigado, né? O pessoal... Pô, você precisa voltar, tenho saudade de você. Os caras lembram do Mesa Redonda, lembram da Rádio Globo, Debate Bola. Lembro do toque final da Rádio Globo, o Debate Bola da Transamérica. Os caras, eu fico muito feliz com isso. E eu não dei a minha carreira como finalizada, pelo contrário, minha mulher às vezes fala, vamos viver a vida, e falta pouco tempo, e eu não penso, eu acho que eu sou imorrível, que eu vou continuar e quero, tô no pique. Eu te diria o seguinte, que eu não sou mais aquele leão do comercial de Ribeirão Preto, mas também não sou um leão desdentado, né, brother?
Se a Transamérica te chamasse de novo para negociar, você ia? Fala, Márcio, vem cá, vamos conversar. Eu acho que não vai chamar. Não, hipoteticamente. Mas não vamos falar por hipótese, porque aí você acha que não? Tem muita consequência. É mesmo? Mas você ouviria a proposta, pelo menos? Não, você... Aí, Éder, eu tenho um grande amigo que foi vice-presidente de recursos humanos de algumas das maiores empresas do Brasil. E ele me ensinou uma coisa: nunca deixe de ouvir uma proposta. Né? Eu, por exemplo, agora depois que eu saí da Transamérica, eu tive uma proposta de um lance que eu achei descabido e não quis nem tocar. O meu amigo falou, não, vai lá, ouve, conversa, o cara. E olha, que foi um papo maravilhoso. Fiquei 3 horas lá conversando com os caras. Mas não aceitou a proposta. Né? Porque eu acho que uma andorinha só não faz verão. Não sou só eu. Você precisa de uma equipe. Né? Precisa, no mínimo, de uma equipe. Hoje, o rádio, especialmente, ele está muito bem servido, tem grandes emissoras, grandes profissionais, tem gente talentosa na surgindo FM, né? aí. Uma coisa que não era tão comum. O AM praticamente acabou, né? Agora todo mundo na FM. Mas eu entendo que para se fazer um projeto você tem que ligar o offline com a rede social. Sim, total. Né? Então precisa do rádio, precisa do veículo. Eles estão fazendo isso, né? Eu vejo cortes das rádios. Algumas emissoras estão, sim. E tem resposta. Tem. E eu tenho saudade. Como eu lembro, voltando da faculdade, debate bola, o Márcio. Vamos ver se em breve aí. Depende aí dos empregos. Eu tenho conversado com os caras, tenho falado com donos de emissoras, com diretores de emissoras. Sua esposa vai ficar brava, irmão. Talvez eu não vá levar a vida que eu estava levando nos últimos tempos da Transamérica, que era todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, final sexta, de semana, sábado, domingo. Domingo tinha um jogo às 11, outro às 4, outro às 6h30, e eu lá das 10 da manhã até 10 da noite. Esse pique, eu acho que até não é legal. Daria para fazer ali uns dias. Sim, eu tenho muita disposição, muita... Ô, Miki, eu ria muito assim no carro sozinho, que eu lembro, eu tinha a votação do Bam Bam Bam, do Bum Bum Bum. Aí eu acho que era o Márcio que falava assim, eu vou votar, tipo, o Marco Belo votava em alguém, aí o Márcio, eu vou votar nele também, eu vou atrás do Belo, coladinho. Eu falava, que é isso, cara? Você permite que eu vá atrás de você, né, Belo? Vamos fazer o trenzinho, professor. Piuí. Eu ria sozinho, os caras ficavam putos, né? Quando fazia mesmo as coisas pro Gavião. Você sabe que nós estamos num período de inverno em São Paulo e eu recebi um vídeo falando da importância de você proteger os pés nesse frio, né? Que o pé desprotegido, ele afeta o coração, afeta outros órgãos e tal. E eu há anos, todo inverno, eu faço uma super campanha de doação de meias. Eu não peço paletó, agasalho, moletom, peço meias para deixar num centro comunitário, numa igreja. Aproveito essa oportunidade para dizer isso aqui agora, para aquecer os pés de quem precisa, né? E eu recebi um vídeo lindo de 2 minutos, mandei para o Gavião. E ele me ajudava muito quando eu fazia esse start de doação, e era uma repercussão muito legal, quer dizer, a resposta do ouvinte, da população, àquilo que a gente estava propondo, que a gente tem que ser cada vez mais cidadão também, fraterno. Vamos pensar no próximo sempre, né, cara? Sem dúvida. O Gavião me respondeu, e você falou das brincadeiras, você citou o Marco Belo, mas era com todos os caras ali, não escapava nem... Foi só um exemplo, mas tinha o Leandro Boldaquian, sofria na sua mão, o Boquinha, você já comentou do Boquinha aqui. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui, compartilhe, mande perguntas aqui, eu repasso pro Márcio, ele responde para vocês também. E mais uma vez eu quero agradecer, Márcio, porque você, eu fiz jornalismo e você posso dizer que você é um dos meus mestres ali, Obrigado. Na mídia esportiva, de verdade. Gentileza sua. Valeu, pessoal, beijão, Deus abençoe a todos, tamo junto.